vou falar, ó, rapaz, o Jeremias, em vez de. Tá bom. Mas eu falo com ele agora. Eu cabuetei, só, Lenil, tu Me entregou. tentasse ligar para Yuri aí, ele falou sem querer na reunião. Eita, o Lenil tá ligando para mim, aí ligou as coisas aí. Aí me liguei Não, depois, quem beleza. é. Não, Vai, beleza. Mas vamos lá, olha só. vai. Então, concepção da proposta. Tá colocado o seguinte, ó. Não será admitida a execução de produção e melhoria habitacional em uma mesma operação. Então, se colocar, já está automaticamente descartado, tá? Então, tá fora. Aí é o seguinte, valor da subvenção, né, por unidade é 75 mil, né? Então, vai vir aqui, vai botar 75 mil. O valor da produção da melhoria, não é o caso, né? Então, aqui vai ficar zerado, né? Então, é zero, não vai aparecer. O valor da subvenção, né? É 75. Aqui eu estou com uma dúvida, tá? Eu vou tirar ela amanhã. Porque vai ser 75 mil, tá? Ou vai ser 69.250, tá? Jeremias, se você puder aí, Roberto também, me cobre isso amanhã. Foi uma dúvida que teve hoje na reunião com a Caixa e a própria Caixa não estava sabendo responder. Por quê? Peraí, Olha mas é só, subvenção? Esse valor de subvenção, no caso, não vai ser 75 mil? Ela não soube dizer o quê, Yuri? Desculpa. você vai entender agora. Tá vendo aqui, ó, contrapartida da família beneficiária? Sim. Então, qual é a contrapartida da família beneficiária? R$ 750, é 1%. Então, se a família beneficiária está dando 1%, o que é que o governo dá? Entendeu? Foi isso que foi colocado hoje na reunião. O governo não dá 75. O governo Então, dá peraí. 60, 70, então, 70, não, 60 74, e 250, correto? 250. Correto. Mas Você esse não acha melhor? 75 aí, esse 75 aí é parcelado, né? Não, vamos lá, 750, vamos né? lá. Você Não, não não, acha você vai melhor entender agora. preencher isso aí e Rapidinho. pegar? Não, sim. Eu vou preencher e vou levar. Qual foi a dúvida? Só para vocês entenderem. Antigamente, a pessoa do rural, ela pagava uma prestação. A do urbano também é uma prestação, né? A do urbano eram 120 meses, caiu para 60, correto? A família beneficiária, quando abrir lá a conta da CRE, cada família beneficiária vai depositar R$ 750 na conta. A conta que conta, a conta que a Caixa vai abrir. A associação vai assinar um contrato com a Caixa e nessa conta cada beneficiário vai depositar uma parcela única de 750. Pronto, a casa já está quitada para ele, ok? De uma vez só? De uma vez só? Uma vez só, 750 e está quitado. Isso Ela não paga rural, mais isso nada. rural. Isso No rural. rural, isso no rural. Eita, No urbano, a ok. pessoa vai pagar lá R$ 80. Detalhe, se a pessoa, esse 750, se a pessoa for beneficiária lá do Bolsa Família, se ela só recebe BPC e Bolsa Família, ela não vai precisar depositar esses R$ 750, certo? É zero. Ela vai receber a casa de graça. Ok? Entendido até aqui? Beleza. Ok. Então, aí o governo vai. Aí esse 750 aqui vai ficar do governo. Então, aí qual foi a dúvida? E se todas as famílias Porém, BPC ou não, Bolsa Família? isso aqui for zero, certo? Então, a contrapartida do governo não é 74, 250, é 75. Entendeu? Essa foi a dúvida que surgiu lá hoje. Então, se a Entendi. gente bota 75, Isso é né? coisa nova aí. Isso é novo aí pra gente, viu, também, Yuri? Não, foi novidade hoje que surgiu de dúvida na reunião e ficou assim, ficou no ar. Ah, vamos resolver. Então, ficaram de dar essa resposta para a gente amanhã. Ok. Então, o valor da assistência social é 1,5%, certo? Então, botar aqui o valor de 1,5%. O valor da assistência técnica é 3%, então é só colocar aqui 2.250, eu acho, né? O valor do trabalho social também, isso a gente vai mandar preenchido amanhã. O valor dos Assistência custos técnica aí seria o engenheiro Alex, no caso. na verdade é projetos, engenheiro, enfim, tá? E o Beleza. valor dos custos indiretos. O valor dos custos indiretos é aquele valor que é aquela cobertura de custos indiretos, é o valor que cabe hoje à associação, é R$ 1.500, né? É 2%, tá bom? Isso aqui depois vai ser totalmente detalhado lá na FRE. Então aqui vai estar zero, certo? Contrapartida do governo do estado, se não tiver, é zero, né? O valor da contrapartida municipal, se não tiver, zero. Beleza, só isso, tá? Ok. Aí, essa questão aqui da caracterização da situação de moradia atual do público-alvo, esses quantitativos estão lá naquela planilha. Sistema construtivo, no geral, vai ser convencional,
Regime construtivo, autogestão com administração direta, tá? Não é autoconstrução, não é mutirão, não é empreitada global. Autogestão com administração direta. Em empreitada global, a construtora tem que estar gericada, certo? A construtora tem que estar gericada. Beleza? Distribuição das unidades habitacionais no território. No geral, vai ser unidades isoladas, construção ou reforma nas propriedades rurais. Unidades concentradas, no caso de vila, tá? Vila ou distrito. Então, você tem uma comunidade que ela está toda concentrada numa vila ou distrito. Então, é esse caso. Mas, geralmente, no rural, são unidades isoladas. Característica da situação fundiária predominante das famílias beneficiárias, né? Proprietário, ocupante de boa-fé de terra pública, ocupante de terra particular com pendência de partilha, ocupante de boa-fé de terra... Hã? Eu queria te atrapalhar aí um pouco. Pode falar. Baixa um pouquinho aí essa página, só para na questão 2.4 para mostrar essa área todinha aí, 2.4, por favor. Ok. Ó, é isso aí. Por exemplo, aí, ó. Onde você falou aí, autogestão, você marcou aí autogestão com administração direta. Aí, no caso, aí, só repete para mim, por favor, Yuri. Então é o seguinte, vamos lá. Autoconstrução, certo? Você tem duas formas de trabalhar. Cogestão, seria empreitada global, ou autogestão. Isso. A autogestão, você tem o quê? Você tem a autoconstrução, onde o próprio beneficiário vai fazer a sua casa. Ele mesmo vai construir a casa dele, certo? Não, ele vai fazer a casa dele. Aí a pergunta é em cima disso aí. A pergunta é aí, Yuri. Por exemplo, ele vai precisar assinar a carteira dele ou não vai precisar? Então, vamos lá, rapidinho. Então, na autoconstrução, certo? Não tem engenheiro, não tem empresa, eu vou fazer a minha casa. Entendeu? Eu vou receber o recurso, que tem uma modalidade que é contratação via pessoa jurídica e pessoa física. Então, nessa modalidade de autoconstrução aqui, esse primeiro item, o recurso vai direto, né, para a pessoa física. Então, assim, a pessoa física vai estar recebendo. A entidade, ela simplesmente organizou, apresentou a demanda. Mas quem vai construir é a própria pessoa física, certo? Aquele beneficiário. Não precisa carteira assinada, no caso. Não, ele vai construir a casa dele, ele vai contratar quem ele quiser. Ele não precisa te contratar, não, ele vai contratar quem ele quiser. Então, mas nesse se ele formato, contratar, ele vai precisar assinar quem contratou? Cada um dos 50 vai responder pela sua casa. Isso aqui não existe, ninguém faz isso, não. Então esquece. Tá? Esquece. Então, mutirão autoajuda, também esquece. Né? Enfim, todo mundo vai fazer um mutirão lá, cada um vai fazer. Então, esquece essas duas, tá? Então, assim, aí você tem duas possibilidades, que é a autogestão com a administração direta, que é quando você tem uma associação, a associação que vai assinar com a Caixa, vai ter lá a conta da CAL, da CREC, o que a gente sempre explicou, né? E ali vai ter as medições, vai ter o valor antecipado, né? Enfim, vai ter a possibilidade de fazer a questão da subempresa, então vai ter um contrato com a construtora para fazer a obra. No caso da empreitada global, você tem que ter uma construtora gericada, certo? Que seria, digamos, o Cláudio aí entrando. Mas aí, se for uma empresa gericada, né? Ok. Beleza, então é isso. Então, geralmente, tudo vai ser autogestão com administração direta, tá? Enfim. Aí você tem aqui a distribuição das unidades habitacionais no território, unidades isoladas, certo? Então, o item ponto 4 é só se assim, vai ser proprietário, né? A propriedade coletiva, aqui nesse último, ó, geralmente indígena quilombola, tá? Ocupante de boa-fé de terra particular, sem direitos sucessórios, ocupante de boa-fé de terra pública, né? Ocupante de terra particular com pendência de partilha, então tem que ver essas situações aí, caso a caso, né? Posse coletiva, né? Então, propriedade coletiva, posse coletiva. E esses documentos aí só depois, né, Yuri? Esses documentos só depois, né? Só vai botar aqui os quantitativos, tá? A proposta se relaciona com políticas de desenvolvimento rural sustentável em território. Tem alguma política de desenvolvimento municipal sendo desenvolvida, estadual, federal? Quais são os eixos? Aqui está errado. Aqui era para ser 4.7. Aqui, ó, era para ser 4.7, né? 4.7.1, certo? Aqui era para ser 4.7.1. Então, eixos contemplados, né? Mas assim, o normativo está 4.6, mas era para ser 7. Eixos contemplados: acesso à terra, né? Dessas políticas públicas, acesso à terra, assistência técnica, crédito, né? Comercialização, enfim, quais são os eixos da política que está sendo desenvolvida, se houver alguma política desenvolvida aqui, né?
Então, se a proposta se relaciona com políticas de desenvolvimento rural sustentável em seu território, se tem alguma coisa, se não tiver, esquece. Não precisa preencher nada, tá? Ok. Documentos a serem apresentados. Então, lista com nome e CPF, é uma lista simples, 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 de 1 a 50, o nome da pessoa e o CPF, tá? Não vai precisar colocar mais nada. É só isso. Ata da Assembleia atestando a representatividade da EO, eu já enviei os modelos. Declaração da EO de que todos os candidatos a beneficiários se enquadram nas exigências do Minha Casa Minha Vida Rural. Tem um modelo também naquela relação que a gente mandou, né? Bem na própria portaria, né? Protocolo de ciência dada ao gestor público municipal da proposta apresentada para a área rural do município. Isso aqui é um ofício. A EO simplesmente vai chegar e vai dizer, olha, estou apresentando uma proposta para a construção de 50 unidades rurais no município. Ponto, é isso, mais nada. Autorização da FUNAI, não precisa entregar para o prefeito. Você vai chegar lá no protocolo da prefeitura, a pessoa lá bater um carimbo, diz que recebeu, está valendo. FUNAI, se for indígena, né? E aqui vem uma coisa importante: no mínimo 3 fotos ilustrativas da situação predominante de moradia atual das famílias beneficiárias. O pessoal da Caixa, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, como é que é o nome lá? O Victor, certo? Teve algumas perguntas que foram feitas ao Victor. Quais foram essas 3 perguntas? Entre elas estava essa questão da foto já referenciada. Mas só para vocês pegarem aqui quais foram as 5 perguntas feitas ao Victor, tá? Então, quais foram essas 5 perguntas? Então, era se a ata da Assembleia atestando a representatividade da EO precisa estar registrada em cartório, os contratos com os técnicos precisa ter firma reconhecida, a lista com nome e CPF dos candidatos a beneficiários deve seguir algum modelo, as 3 fotos ilustrativas devem estar já referenciadas, as declarações da EO podem ser assinadas com certificado digital, aí vieram as respostas. A ata, a ata de representatividade não tem essa exigência de registro em cartório, mas entendo que os atos devem ser registrados. Não temos a certeza se já vai ser exigido tal registro agora, nesse momento, tá? Então, assim, se não der tempo, manda-se registrar, entrega registrada depois. Os contratos com os técnicos podem ser assinados digitalmente, entendendo que facilita. O reconhecimento de firma exigimos para assinatura de próprio punho. Então, o cara assinou ali de próprio punho, tem que estar com firma reconhecida. Então, a melhor forma é, manda o contrato em PDF, a pessoa vai e assina com o certificado digital. Aí fala em registro ou em reconhecimento? Aqui ata, tá? Isso. A ata Aí registrada em tem que cartório. registrar, Aqui. tem que registrar. Sim, a ata vai ser registrada em cartório. A ata registrada em cartório. Jeremias, Hum, vocês precisam diferenciar aí o que é reconhecimento de firma e o e o que que é é registro? registro. Sim, sim, Uma sim, sim. ata, ele é um ato da instituição, Isso. entendeu? Ele precisa, todos os atos da instituição que conta a história dela, o que ela fez, Tem que tem que estar registrar. registrado em cartório. Sim, só Eles a entrarem em pergunta. ata não registrada é uma exceção, entendeu? O Roberto, reconhecimento de firma pode ser ou não aceito. Reconhecimento de firma é só para dar fé pública. E como o isso, Roberto. certificado digital é feito pelo SERPRO, ele já tem o reconhecimento da firma. A Ok. pergunta é justamente para ficar ratificado na cabeça aí da galera, entendeu? Para não depois dizer assim, não é Entendi. reconhecido. É essa a preocupação. Então, vamos lá. A ata registrada em cartório. Todos os outros documentos são declarações, são contratos, enfim. Não precisa ter reconhecimento de firma em cartório, desde que sejam assinados digitalmente. Então, os contratos com os técnicos podem ser assinados digitalmente. Ok, não precisa mais reconhecer em cartório. Agora, se você imprimir o contrato e assinar de próprio punho, firma reconhecida em cartório. Ok? Ainda não temos modelos com relação à lista com nome e CPF, mas ele diz, mas é provável que sejam disponibilizados, tá? Enfim, não for, então vamos com o nosso mesmo. Se sair o nosso for parecido, não precisa mexer, vai com o nosso. A taxa nunca criou problema em relação a isso. Estamos orientando georreferenciar as fotos, as 3 fotos. Tem um aplicativo chamado Timestamp, que faz isso fácil. Então, se a Caixa está indicando um aplicativo, eu conheço um aplicativo melhor, mas vamos utilizar o aplicativo da Caixa, entendeu? Porque esse aplicativo, a Caixa já diz que está ok, que reconhece, né, as fotos já referenciadas por esse aplicativo. Então, é o próprio gerente de engenharia da Caixa dizendo, olha, esse aplicativo aqui é bom.
Entendeu? Eu já testei ele hoje, se alguém precisar de informação, vou mandar o link dele nos grupos, tirar um print e mandar nos grupos também, tá? Então, Mas estamos... ele não vai renegar o que, se for por outro também, né, Yuri? Não Não, se vai, for né? por outro, não tem problema não, não tem problema nenhum. Então, e as declarações, mais uma vez, poderão ser assinadas digitalmente, tá? Então, só foi isso aí, né? Então, assim, no mínimo 3 fotos ilustrativas da situação predominante de moradia atual das famílias beneficiárias. Aí, só mais uma coisa, tá? Para a gente terminar mesmo a apresentação hoje, tá? E aí a gente abre para perguntas. Só quero mostrar mais alguma coisa aqui, um minutinho. Se alguém tiver dúvida, já pode ir perguntando aí para o Roberto, enquanto eu abro aqui só mais um item. Pastor Zildo queria perguntar alguma coisa aí, lá atrás. Ele não está conseguindo ligar o microfone. A gente liga para ele depois aqui no É final. uma peça que tem aí na frente, por trás do computador, viu, Pastor Zildo? Aí, pessoal, ó, bem rápido aqui agora, eu vou mostrar só mais uma coisa, tá? A peça Aí, é ele mesmo. A peça é ele mesmo, a peça por trás. Não tá vamos conseguindo. lá, ó. Para terminar a apresentação, vamos aqui para o último item. Tem mais uma pessoa que levantou a mão, mas eu vou mostrar aqui o último, que é rapidinho. Aqui, ó. Vamos lá, olha só. Então, a gente vai ter a parte da regularidade institucional, certo? E a parte da qualificação técnica. Na qualificação técnica, como a maioria das pessoas não construíram, né, dá para ficar nesses 3 itens aqui, ó, em azul, né, a linha C, item 1, item 5.1. Só nesse aqui já resolve a vida. Documento que comprove, vou aumentar aqui para ver se vai dar para todo mundo ver. Então, assim, ó, então, documento que comprove a existência de técnico de engenharia ou arquitetura ou área social com vínculo permanente. Aqui tem, ó, 3 técnicos ou mais com pelo menos um da área social, já faz 10 pontos. Fez 10 pontos, já pode fazer 50 casas. Atos de assembleias promovidos pela EO ou por suas vinculadas ou filiadas registradas em ata à época de seu acontecimento. Então, o que vai acontecer aqui? Vale 2 pontos por ação. Então, qualquer ata, qualquer evento, tirou foto, né, tá valendo. Publicações impressas ou eletrônicas, cartilhas, folders e outros materiais datados, produzidos pela EO. Então, pode fazer 4 pontos. Então, aqui, ó, você tem 10 pontos aqui em cima em azul, você tem 6 pontos aqui em verde, e você tem mais 4 pontos aqui, faz 20. Mas se nunca construiu, não aumenta o nível operacional, certo? Então, se dirigentes da EO participaram de conselhos, conferências, fóruns, enfim, isso vai... É importante que, a partir de agora, né, para no futuro ter pontuação, é importante que a entidade participe aí, ó, de todos os conselhos possíveis, conferências, fóruns, congressos municipais, estaduais, distritais, federais, referentes aos temas de habitação, saneamento rural, desenvolvimento de povos e comunidades tradicionais, enfim. Toda vez que tiver conselho, conferência, fórum de discussão que dê certificado de participação, né, vá, participe e pegue esse certificado. Vale 6 pontos, certo? Ok. Credenciamento da associação em órgão estadual ou federal de assistência técnica, né, voltada ao apoio de ações de agricultura familiar. Vale 4, aqui tem mais 4 pontos. Então, assim, a gente não precisa preocupar com isso agora, não. É mais para o futuro. No momento, vamos concentrar no azul, no verde e nesse laranja, tá? Vamos concentrar só nisso aqui que já resolve a vida. Beleza? Deixa eu ver. Pode me ouvir agora? Sim, aí para finalizar, só para finalizar, tem as 3 declarações que estão aqui no fundo, qualquer dúvida, né? Beleza. Mas, quem está falando? É o pastor Zildo, pode me ouvir agora? Pode falar, pastor. A pergunta é a seguinte, Yuri, quando Roberto estava falando lá sobre as coordenadas, aí no caso de Coremos, que a associação, a TRUP, vai fazer, está organizando todas as outras associações por seu número de beneficiários pouco, pequeno número, aí vai ser vários pontos de coordenada. Aí como é que fica? Não. Jeremias já respondendo aí, já quer responder? Pode falar, Yuri, mas a gente já falou, você já falou do início já. Qual seria? É o município inteiro, inicialmente. Correto. Basicamente é isso. Você vai pegar... Depois que vai ser de cada um, mas é de menos isso aí.
depois mesmo. Mas aí, Joselito, a gente pega e te orienta individualmente amanhã, tá? Quando for fazer a sua proposta, a gente manda um modelo específico para vocês seguirem aí, Mas tá bom? Yuri, desativa aí para o microfone, pô. Tá dando microfone Ok, louca. Mas tá. aí, o Yuri, essas tratativas com o pastorzinho vai ser feito com o engenheiro Alex. Então, o engenheiro Alex vai tirar de letra isso aí para desenrolar. Ele vai ser o engenheiro que vai acompanhar Ah, essa ok. questão aí. E até a gente Não, quer ver beleza. depois com prata aí, se prata já tem um engenheiro. Se não tiver, a gente vai ser Alex também. Então, vamos lá. Ok, beleza. Então, lá com o Joselito, já botei aqui. Gente, alguma pergunta? E outra coisa, a ideia é que a gente faça uma outra reunião ainda essa semana, de 30 minutos, fazer uma outra no final de semana também rápida, só para repassar o que está faltando, assim, de forma bem objetiva, tá? Eu tenho Para tirar perguntas e dúvida. depois pontuar algumas coisas aí. Ok, ó, o Francis Cleide levantou a mão, né? Ele levantou a mão Só se e da Cachoeira. é Cachoeira, o eu queria Cachoeiro. tirar uma dúvida. E João também. Ok, pode falar. Com relação a essa questão da área onde pode ser construída essa casa, porque veja bem, companheiros, na maioria das pessoas que moram no campo e ainda não tem moradia, eles não são proprietários. Então, assim, eles podem até ter um terreninho que alguém deu, ou ele comprou uma areazinha, vamos dizer, 10 metros por 20, mas ele não tem documento público. Nesse caso, como proceder? Ele fica fora do programa, ele pode participar do programa só com esse documento. A dúvida era essa, se precisa ter documento público para ele poder se inserir no programa. Esse é um problema sério, viu, na redondeza geral, viu, Cachoeira? Mas Yuri vai ter a resposta aí, com certeza. Cachoeira, Obrigado. aí você tem várias situações, tá? Então, nesse caso aí, se ele tiver em uma área particular, tem que comprovar que ele comprou, mas não registrou. Não tem nada em cartório. O que ele vai fazer? Ele pode anexar esse documento lá no futuro, não precisa ser agora, tá? Mas ele pode anexar esse documento de compra e venda lá no futuro. Mas o mais importante é que ele é um posseiro de boa-fé, ele tem a posse de boa-fé de uma terra particular. Aí, como posseiro de boa-fé de uma terra particular, não vamos aprofundar isso aqui, porque é um universo, tá? De situações, de documentos que têm que ser apresentados. Mas só para responder essa pergunta, e qualquer outra que tiver, a gente remete para o futuro, tá? Porque não precisa mesmo ser apresentado nesse momento. Então, qual vai ser a situação, tá? Então, ele é um posseiro de boa-fé de uma terra particular, embora seja dele. Ele comprou, mas não tem o documento, certo? Então, ele se enquadra aqui, ó, na condição de posseiro de boa-fé ocupante de terras particulares. Então, assim, vamos supor que ele está lá há mais de 5 anos. A forma mais fácil é se ele estiver lá há mais de 5 anos. E que não possui direitos sucessórios, poderá ser atendido pela Minha Casa Minha Vida Rural, desde que sejam apresentados alguns documentos. Então, ele tem que ter uma declaração do posseiro beneficiário. Não está compartilhando. Não estou compartilhando, não. não estou compartilhando, não, estou lendo só, tá? Então, ele vai ter que apresentar algumas declarações, alguns documentos. Ele vai ter que pegar algumas. É trabalhoso, tá? Ele vai ter que pegar a certidão no cartório, mostrando que não tem ações, que ele está com a posse, então e ele não tem a escritura. Mas ele pode apresentar também um contrato de opção de compra e venda, mostrando que aquilo ali é dele. Ele pode Contrato de apresentar. parceria, né? Acomodado. Enfim, tem vários formatos, mas se ele não tiver nada, ele tem que comprovar através, não é mais autoridade pública, certo? Não pode ser mais prefeito, presidente de câmara, não. Ele tem que, os vizinhos dele, confrontantes, desde que não sejam parentes, terão que assinar uma declaração dizendo que essa pessoa mora ali e que aquela terra é dele. Mas, então melhorou, né, Yuri? Então, com relação ao prestamento da declaração pública, do órgão público, né? Melhorou, né? Tranquilo, companheiro. Entendido. Obrigado, viu? Melhorou, aí ele né, vai ter Yuri? que entrar, Então, né? ok. Ele vai ter que entrar, ele vai ter que pegar ele vai ter que entrar com uma certidão, ele vai pedir uma certidão. O vereador não pode nem mais dar declaração, não existe mais essa possibilidade. Então ele vai ter que pegar uma certidão, ele está lá de boa fé, a posse é dele, então ele tem que pegar uma certidão no cartório
para demonstrar que não há ações contra a posse dele ali. Né? Só para mostrar que, de fato, ele está ali. Enfim, mas tem mais de 7 documentos que ele vai ter que providenciar. Deu um delay aí. Não, eu disse assim, como não é agora, a gente trata desse assunto quando a seleção ocorrer. Ah, legal. Pastor João, quer perguntar alguma coisa, Pastor João? Depois aí a gente vai só pontuar algumas coisas aí dentro. Dessa luz aí do Cachoeira. Dê para a gente a relação de documentos, né? No caso seria o anexo 3, a regularidade institucional, a qualificação técnica, né? As declarações, Uhum. a ata e ata com a relação. Ok. Compõe o projeto. E aquele anexo, né? Como é que chama aquele anexo? A ficha. QT? É o QT, não? Formulário de apresentação da proposta. Sim. Pronto, isso aí compõe toda a parte que a gente tem que preparar, né? Ok. Chegou nisso daí, não precisa de mais nada. Eu quero amanhã ficar falando com vocês. Assim, Alex, tem dúvida? Fala comigo. Se não conseguir falar comigo, tá o Roberto, tá o Joás aí, tá? Certo. Tenta também tirar a dúvida com o Jeremias, se ele não souber, vai passando para a gente tem que correr. Diga, Jeremias. Yuri, veja só, aproveitando aqui agora o engenheiro Alex da escuta. Tudo, Jeremias. Inclusive, Yuri, eu estava dando uma olhada e realmente não foi feito o upload dos documentos, como eu tinha falado que tinha sido feito ontem. Mas eu já vou estar subindo ele, e aí amanhã a gente vai estar em constante conversa mesmo para estar tirando alguma dúvida que surgir. Beleza? Eu vou tirar amanhã Okay. só para estar formulário para estar enviando. Alex, você pode pegar a pasta onde está, e você só arrasta e solta. Já sobe tudo de uma vez, você sabe disso, né? Não precisa botar não. Foi o procedimento mesmo que eu fiz errado. Eu estava dando uma olhada aqui, eu abri o meu agora, eu localizei direito a pasta e estava vendo como jogar para lá. Ok. Tudo bem. Beleza. Aí, ó, Yuri, deixa eu só pontuar aqui agora. Por exemplo, o companheiro Damião e o companheiro Cachoeira. O companheiro Cachoeira tá na escuta, né, Cachoeira? Você, Damião companheiro. também. Damião também tá na escuta, Damião? Damião na escuta? Tá, beleza. Então, aí veja só, e também o pastor Zildo. Aí, Yuri, o que vai acontecer? O que nós vamos fazer? Nós iremos, aquilo que eu te falei lá, nós iremos apresentar a SOS Rio Cuiá, ela vai colocar uma proposta, apresentar a proposta de 50 unidades para os quilombolas pela SEMAR. Certo, companheiro Damião? E aí, o Damião, ele vai entrar em contato com o engenheiro Alex, vai fazer essa ponte, os dois, para toda essa parte de documentação, Alex, você fazer esse alinhamento com o Damião, beleza, Alex? Do mesmo jeito com Coremas. Coremas é Pastor Zildo. Então, assim, toda a documentação referente à entidade para o quilombola, Pombal, o Alex vai fazer esse acompanhamento, até porque somos nós que vamos fazer lá do Pombal. A questão de Pastor Zildo, Coremas, também o Alex vai dar essa assistência aí com relação a só como subir, etc, fazer o ponto a ponto. Só que aí, quem vai apresentar o de Pombal, quem vai apresentar a proposta rural de Pombal é Alex. Quem vai apresentar a proposta de Coremas, tanto rural quanto urbano, é Pastor Zildo com a assistência do Alex, que é para não dar erro. Entendeu, Alex? Entendido, companheiro? Beleza, entendido. Beleza. Então, aí, Yuri, uma coisa aqui agora. Com relação a Coremas, nós temos aí duas situações. Tem a situação do rural, e tem uma situação do urbano. Do urbano tem aquele detalhe da venda direta do terreno, que todo esse passo a passo aí, Yuri, vai ser interessante fazer a tratativa. Pastor Zildo, isso em tempo recorde. Pastor Zildo, engenheiro Alex e o Yuri. Beleza, Yuri? Ok. Então aí, Entendi. vamos colocar todos em sintonia aí para poder fazer essa discussão. Seria interessante aí, Yuri, desculpa, aquele grupo lá que a gente criou para Paraíba, criar um grupo, Yuri, com Coremas, para colocar lá o pastor Zildo, o engenheiro Alex e a gente acompanhar a situação, beleza? Jeremias, você já pode criar esse grupo, por gentileza, e me coloca como administrador também, que eu já boto o Roberto ou o Joás. E o Joás, Beleza. tá?
Beleza, beleza. Vou pedir para o pastor Zildo criar, que ele tem mais tempo aí. Ele cria, coloca a mim e eu coloco o restante aí como ADM. Ok. Beleza, pastor Zildo? Criar grupo de Coremas e Pombal, é isso? Criar grupo de Coremas e grupo de Pombal. Aí o Pombal, o companheiro Damião pode criar, Damião? O grupo? Você cria, me coloca como ADM, eu coloco o Yuri e coloco o Alex para a gente seguir com a documentação redondinha, viu, irmão? E companheiro Cachoeira, a gente vai fazer as tratativas também juntos para a gente, mais à frente, colocar um projeto para a sua comunidade. Mas aí vai trabalhar aqueles detalhes que a gente já conversou, viu? Sobre aquelas outras questões que já fizeram cadastro, etc. Mas vamos com calma e com jeitinho, a gente consegue depois apresentar a proposta para o pessoal aí, beleza, Cachoeira? Ok, companheiro, tranquilo. Agora vamos pegar firme Damião aí, que é para sair esse projeto logo de Damião, se Deus quiser. Ok, gente, então, para encaminhamento. A gente tá aqui para trabalhar, né? Vamos embora. Então, assim, a gente vai acompanhar amanhã. Amanhã a gente vai olhar como é que está a proposta do Damião. Eu vou começar logo cedo, a gente vai ver prata, certo? Na sequência, a gente vai ver, vou ver com o Alex como é que tá os demais, e aí a gente faz contato aí com o Cachoeira e com o Mas Damião. Cachoeira não vai ser, tá? Cachoeira não vai ser esse ano, não. Cachoeira não vai ser esse ano, não. Vai ser o ano que vem. Agora, Mas ele não tá Yuri, com quilombola? Quem é que tá com quilombola? Não é o é Cachoeira? Damião. Ah, o Damião. Ok. Agora, Yuri, uma coisa aqui interessante já para pontuar aqui é o seguinte, que Damião precisa pegar aquela ata, fazer a reunião com o pessoal, dá uma pontuada aí, Yuri, para só ficar na cabeça dele aí, fixada, por favor. O Damião está com quilombola lá em Pombal, né? Pombal. E o pastor Zildo também vai fazer a mesma coisa lá. Agora, um detalhe, para o urbano, vai precisar fazer essa ata, Yuri? Não, só para o rural. Vai precisar, mas é diferente, tá? Mas Tá aí ouvindo, pastor? amanhã eu já consigo. Amanhã eu já vou falar com o João, né? A gente vai fechar o rural e já entrar na parte do urbano também. Beleza. Pronto, ó, só um minutinho. Pombal, são três comunidades. Uma comunidade rural e duas comunidades urbanas, quilombola, no caso. Porém aí, Damião, tem um detalhe. A gente vai colocar agora só a proposta urbana, mas depois a gente vai colocar as outras rural, outra urbana, tudo que for necessário fazer, a gente vai fazer gradativamente. Até porque a gente vai ter até 2030 para fazer aí 1 milhão de casas no Brasil todo e 87 mil na Paraíba. Viu? Só para anotar aqui, o pastor Zildo ficou como mesmo? Pastor Pastor Zildo. Pombal. Pombal não, Pombal Coremas. também, não? Pastor Zildo é Coremas. Tá. Vai Aí o ter Damião. Damião é Pombal. Pombal, Damião, só rural, 50. Quem vai apresentar a proposta, na verdade, vai ser. Porque, na verdade, aí. Não. Volta aqui. Desculpa aí. Peraí, desculpa aí o meu erro. A Alex estava escutando. Quem vai apresentar a proposta lá vai ser tudo Cuiá, não vai ser Pombal, não. Pombal vai apenas fazer a ata, viu? Do companheiro. Mas vamos lá. A Rio Coiá só pode apresentar. A entidade só vai poder. Ela tem limite, né? Sim, então mas não é o mesmo, Yuri. A Cuiá só vai apresentar 50 no rural e essas 50 vai ser para Pombal. E vai apresentar 50 no urbano, que é para Caiana, tu entendeu? Então, só um detalhe aí, a documentação que vai para Pombal, quem vai apresentar é SOS, Alex. A única coisa que ele vai fazer, o Damião, é só a ata, somente. E as fotos referenciadas, etc. Só isso aí. E compreendido, Alex? Então a SOS Rio Cuiá vai apresentar em Pombal, um rural. Alex, entendeu? PNHR. Isso. SOS Cuiá, PNHR, rural, em Pombal, Damião. Coremas vai apresentar, acho que o Alex não escutou, não, acho, mas tudo bem. Vai apresentar o entidades, ok. Não, tá anotado. Escutei, tá. Aí, quem é que estava querendo apresentar um urbano e não consegue esse ano? Não entendi aí. Não, aí só pega. Vamos voltar para Coremas aqui rapidinho, vamos poder voltar para lá. Ó, aí Coremas, pastor Zildo, ele vai apresentar pela comunidade dele toda a documentação necessária. Aí ele vai colocar uma urbano, que já tem o terreno, que é o venda direta, que é aquele procedimento que eu estou te falando, já te falei, e vai apresentar também um rural pela comunidade. Pastor Zildo Coremas, beleza? Agora, o João de Prata, ele vai apresentar também uma
pelo Centro Vida Nordeste, vai apresentar 50 rural e 50 urbano. Centro Vida Nordeste. Uhum. Entendeu? Agora, o nosso companheiro Cachoeira, nós que não conseguimos, nós que não vamos conseguir agora apresentar para ele nesse momento, mas aí vai trabalhar a documentação do pessoal lá, até porque tem uns detalhes lá, aquela situação, Yuri, de um cabo aqui que cobrou 400 de uma família, 1.500 de outra, assim foi. Então tem esse rolo lá. Aí a gente vai fazer um trabalho lá para poder desmistificar essas coisas e a coisa caminhar, né, meu amigo Damião? Tem esses detalhes aí, né? Mas o restante vai dar certo. Tem essa confusão aqui ainda, né? Nesse pessoal aqui que pagou essa taxa, e tem esse mesmo pessoal que está fazendo cadastro aí à toa, né? Que a gente sabe como é que está funcionando. Entendeu? Não vai dar muito certo, não, viu, Damião? Vamos para frente. Beleza. Beleza. Fechou aqui, então, né? Fechou, vamos falando. Aí vai criar o grupo e fechou, já era. Tá ok. E, João, o pessoal, João, amanhã cedo a gente fala com você, viu? A gente vai fazer, e com o Alex também, amanhã logo cedo. Vamos ver o que a gente consegue caminhar. Roberto, alguma coisa, Roberto? Vamos lá. Vamos lá. Roberto Neiva? Rapaz, eu não ouvi a voz do meu companheiro, irmão Joás, ó. Saudade de você, Joás, viu? Só quem mata não é Vamos bala aqui, e querido. Covid, não. Só quem mata não é faca, bala e Covid, não. Saudade também mata, viu? Ui! Nossa, isso foi praticamente assim, vamos jantar. Eita, nós! Valeu, nego. Um cheiro grande. Valeu, Roberto. Valeu, pessoal, eu vou propor que a gente saia. Eu vou propor que todo mundo saia e deixe o Joás e o Jeremias aí para matar a saudade. Vocês podem ficar aí sozinhos, tá? Não tem limite. Não tem limite de tempo. Vocês podem ficar aí batendo papo.